Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, eu sou o professor Gabriel Gadelha e te desejo muito boas-vindas a mais uma videoaula da disciplina de Programação Web. O objetivo desta videoaula é apresentar outras opções de arquitetura para aplicações web. Conforme prometido, conforme pedido, trouxe aqui essa videoaula. Então já mereço o like, hein, meus queridos? E para alcançarmos esse objetivo, a agenda da videoaula de hoje consiste na apresentação de SOA. Falando em serviços, eu vou apresentar alguns padrões de projetos que utilizam ou que podem ser usados em uma arquitetura de microserviços, que é o padrão de API Gateway e o padrão Backend for Frontend. Vou apresentar uma comparação desses padrões SOA, Backend for Frontend e microserviços, e vou falar também, vou dar só um gostinho para vocês de que existem outras arquiteturas que podem ser aplicadas a microserviços, como é o caso da arquitetura hexagonal e da Clean Architecture. Para começar, o que nós queremos responder é: o que é uma arquitetura orientada a serviços? Ora, meus queridos e minhas queridas, uma arquitetura orientada a serviços é um tipo de arquitetura de software que torna os componentes reutilizáveis usando interfaces de serviço com uma linguagem de comunicação que é comum. E claro, esses serviços eles precisam estar disponíveis em uma rede. Em relação à arquitetura orientada a serviços, um serviço ele vai ser uma unidade ou um conjunto de funcionalidades de software que é completamente independente. O serviço ele foi desenvolvido para concluir uma tarefa específica, como por exemplo representar determinadas informações ou executar uma única operação. Ele também pode conter as integrações de dados e os códigos necessários para executar uma função de negócios completa. Pensando aqui já em comparar os serviços com os microserviços, vocês podem imaginar que um serviço ele tem uma granularidade maior, ele é algo um pouco mais completo do que os microserviços. Esses serviços eles podem ser acessados remotamente, de modo que é possível interagir com eles ou até utilizá-los de maneira completamente independente no software que eu estou construindo. Em outras palavras, eu diria para vocês que uma arquitetura orientada a serviços, ela na verdade te ajuda a criar aplicações integrando componentes de software que foram implantados e são mantidos de forma completamente separada, permitindo que esses componentes que foram feitos de forma independente, inclusive por projetos diferentes, quem sabe por empresas diferentes, eles vão conseguir se comunicar e trabalhar juntos para formar uma nova aplicação. Por essas características, alguns estudiosos dizem que a arquitetura orientada a serviços é um estilo de arquitetura de integração. Lembrem-se muito bem disso. Mas, Gabriel, como isso funciona? Antes do surgimento de SOA, ali mais ou menos no final da década de 90, a conexão de uma aplicação a serviços de um outro sistema era um processo bem complexo que envolvia uma intrincada integração ponto a ponto. Essa integração ponto a ponto incluía conectividade, roteamento, modelos de tradução de dados e outros elementos. Você precisa pensar que em cada novo projeto, os desenvolvedores precisavam recriar essa integração. Esse modelo era conhecido como monolítico porque o código da aplicação inteira era incorporado em uma outra aplicação. De novo, estou falando de SOA, estou pensando na arquitetura de integração, estou pensando em integração de diferentes aplicações. Então, antigamente, para integrar diferentes aplicações, eu precisava pegar uma aplicação completa e incorporar ela dentro de uma outra aplicação maior. Imagina que se apenas um aspecto da aplicação não funcionasse corretamente, seria necessário colocar tudo offline temporariamente para fazer as devidas correções e depois tentar implantar de novo com a nova versão. A SOA veio para facilitar a vida dos desenvolvedores ao expor serviços usando protocolos de rede padrão, como por exemplo o SOAP, o JSON, ActiveMQ e vários outros. A gente vai usar esses protocolos padrão para enviar solicitações e acessar dados. Dessa forma, os desenvolvedores não vão precisar fazer uma integração do zero. Em vez disso, eles vão poder usar padrões chamados de Enterprise Service Bus, que eu carinhosamente gosto de chamar de ESB, e inclusive vocês vão encontrar essa sigla ESB em vários livros ou locais que vocês pesquisarem, e o ESB serve para realizar a integração entre um componente central e os sistemas de back-end, e depois os tornam acessíveis como interfaces de serviço.
Mas neste momento vocês podem me perguntar em que consiste uma arquitetura orientada a serviços. Como vocês podem observar nessa figura, uma arquitetura orientada a serviços consiste de serviços, claro, consiste de aplicações e de uma infraestrutura responsável por conectar aplicações aos serviços. Essa infraestrutura deve fornecer um mecanismo de comunicação padrão entre aplicações e serviços. Cada aplicação deve invocar o serviço da mesma forma, utilizando o mesmo padrão. E cada serviço, idealmente, deve representar uma tarefa do negócio e deve prover uma interface que é invocada por meio de um protocolo e formatos de dados que são conhecidos por todos os potenciais clientes do serviço. Uma aplicação que já utiliza o serviço conhece esses protocolos e padrões de dados. Uma aplicação que ainda deseja utilizar esse serviço, ela precisa conhecer também esses protocolos e padrões de dados e formatos. Dessa forma, observem que os serviços podem ser distribuídos globalmente entre organizações ou sistemas e podem ser reconfigurados em novos processos de negócio cada vez maiores. Eu diria que são necessários diferentes papéis e processos para que eu consiga desenvolver os componentes de uma arquitetura orientada a serviço. Por exemplo, é necessário, claro, ter desenvolvedores de infraestrutura para fornecer a infraestrutura que seja estável e que inclui os padrões de dados e segurança, além de incluir também ferramentas e alguns serviços de infraestrutura para que eu consiga comunicar e para que eu consiga principalmente descobrir serviços. Por outro lado, obviamente, eu também vou precisar de desenvolvedores de aplicações. Esses caras que desenvolvem as aplicações, eles precisam se preocupar em descobrir serviços, em compor serviços e em invocar serviços. Esses passos eles podem ser feitos de forma estática, em tempo de projeto, ou dinamicamente em tempo de execução. Sim, um desenvolvedor de aplicação ele pode implementar sua aplicação de tal modo que ela sai procurando serviços em tempo de execução. Isso existe sim. Para isso, os desenvolvedores de aplicação, eles precisam entender muito bem essa infraestrutura da arquitetura, principalmente para descobrir os serviços apropriados que vão ser incorporados a cada uma das aplicações. Eles também vão precisar entender a documentação de cada serviço, além de algumas outras tarefas. E não para por aí, além dos desenvolvedores de infraestrutura e dos desenvolvedores de aplicação, ainda temos os provedores de serviços, cujo foco é a descrição e definição da granularidade dos serviços, mas não de qualquer jeito, de tal forma que as aplicações possam localizar esses serviços e possam usá-los facilmente. Se vocês quiserem entender melhor como funciona o desenvolvimento desses serviços em SOA ou dessa arquitetura orientada a serviços com SOA, eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura da minha dissertação de mestrado. Eu vou deixar aqui o link em um card, vale muito a pena. Inclusive a técnica que eu desenvolvo no meu mestrado, ela é uma técnica que eu estou adaptando agora para microserviços para usar em um outro projeto que eu tenho trabalhado ultimamente. Vale a pena, fica a dica. Entre as vantagens da arquitetura orientada a serviços, principalmente comparando com a abordagem monolítica, eu diria que existe um menor time to market e maior flexibilidade. Ah, professor, mas como é que eu vou ter um menor time to market usando SOA? Você já tinha dito que a própria abordagem monolítica, ela permite um menor time to market. Agora, meus queridos, observem o seguinte. Para eu desenvolver um software com SOA, eu preciso não necessariamente implementar tudo. Uma SOA, pensando estritamente em arquitetura orientada a serviços, ela pressupõe a reutilização e a integração de serviços. Dessa forma, caso existam serviços que atendem aos requisitos da aplicação, aí sim, nesse caso, vai ser muito mais fácil e rápido montar a aplicação, visto que os desenvolvedores não precisam começar do zero, como no caso de uma aplicação monolítica. Eles vão montar uma aplicação compondo serviços. Claro que vai ser necessário adaptar algumas coisas, adicionar alguma lógica, mas a grosso modo as principais funcionalidades elas foram implementadas nos serviços que eu vou usar para compor a minha aplicação. Com o SOA também, eu consigo usar a infraestrutura legada em novos mercados, visto que vai ser muito mais fácil para os desenvolvedores escalar ou aplicar o uso de uma funcionalidade para plataformas ou ambientes novos. O SOA, quando ele surgiu, ele era muito utilizado para isso, para que você conseguisse expor funcionalidades de sistemas legados para incorporar novas aplicações mais modernas. Com isso, nós temos também redução de custos, que é resultante da maior agilidade e eficiência no desenvolvimento.
Há também quem advogue que o SOA ele traz uma maior facilidade de manutenção. Visto que todos os serviços são autossuficientes e independentes, vai ser possível modificar esses serviços ou atualizá-los conforme a necessidade, sem afetar outros serviços. Outra vantagem da SOA é a escalabilidade, porque ela permite executar funcionalidades usando vários serviços de várias plataformas ou implementados com linguagens de programação diferentes. Nesse caso, há uma grande melhoria na escalabilidade. Além disso, a SOA ela usa um protocolo de comunicação padronizado. Isso vai permitir às empresas reduzir a integração entre clientes e servidores. Com a redução no nível de integração, é possível escalar aplicações com menor urgência e menores aborrecimentos. Vocês podem imaginar que escalar uma aplicação monolítica, de certa forma é simples, porque você só precisa reproduzir a aplicação, né? Mas tem um certo aborrecimento, porque você vai precisar fazer o load balance, você vai precisar configurar alguns elementos de infraestrutura. Com a SOA isso se torna um pouco mais fácil. Em relação à confiabilidade, eu diria que a SOA ela imprime uma maior confiabilidade, porque quando construímos aplicações utilizando arquitetura orientada a serviços, nós vamos reutilizar serviços que estão sendo usados e testados de forma intensiva por várias aplicações. Desse modo, se o serviço ele já vem sendo usado, ele já vem sendo testado, obviamente ele é um serviço que expressa que tem uma maior confiabilidade. Agora, mais uma vez, se temos benefícios, nós vamos ter também desvantagens, como por exemplo a complexidade, visto que alguns serviços eles precisam ser gerenciados. Eu vou ter dificuldades também quanto à performance. Por exemplo, vai depender do servidor onde o serviço está publicado, vai depender da rede e eventualmente a minha aplicação vai precisar fazer muitas chamadas a serviços. As chamadas aos serviços, elas têm uma latência, tem um tempo que você vai no servidor fazer uma requisição e tem um tempo que o servidor retorna essa requisição com os dados necessários. Isso pode reduzir significativamente a performance. Além disso, eu tenho problemas com robustez, pois caso uma exceção aconteça, eu não tenho como reverter esse processo. A minha aplicação já está lá, invocando serviço, que invoca serviço. A própria aplicação precisa invocar outros serviços. Nesse caso, nós podemos também ter problemas de disponibilidade, visto que muitas vezes não teremos controle de todos os serviços utilizados nas aplicações. Muitas vezes esses serviços, ou na maioria das vezes, esses serviços são providos por terceiros e eventualmente alguém pode retirar um serviço do ar. Eu tenho passado algumas dificuldades com projetos que usam Firebase, por exemplo. Eventualmente a API do Firebase muda e aí nós precisamos readaptar. Um sistema que estava funcionando com a API antiga, por exemplo, não vai funcionar com a API nova. Ah, professor, Firebase é orientação a serviço? Eu estou só dando um exemplo de um serviço disponível que nós precisamos utilizar em alguma aplicação. Agora eu penso, talvez eu esteja errado, mas eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando: ah, professor, mas qual é a diferença então entre SOA e microserviços? Ora, meus queridos alunos, não tenham vergonha. Devido às similaridades entre ambos, SOA e microserviços, muitas pessoas acham que SOA e microserviços é a mesma coisa. Entretanto, eu colocaria duas grandes diferenças entre elas. Professor, só existem essas duas? Claro que não, deve existir um monte. Agora, eu trabalhei intensivamente com SOA no meu mestrado. Já faz um tempo que eu desenvolvo vários projetos que utilizam, que criam e que eu desenvolvo utilizando a arquitetura de microserviços. Então, quando eu olho para essas duas diferenças do que eu venho trabalhando e do que eu estudei, eu consigo distinguir facilmente o escopo e a comunicação. Em relação ao escopo, eu queria que vocês observassem que a arquitetura orientada a serviços, a SOA, ela é um estilo arquitetural de integração que vai permitir que aplicações existentes possam expor funcionalidades por meio de interfaces ou que elas possam reutilizar funcionalidades expostas por outras aplicações. Por outro lado, a arquitetura de microserviços ela é um estilo arquitetural de aplicações.
Os microserviços vão permitir que os componentes de uma aplicação única sejam quebrados aqui internamente em peças menores e independentes. Então vejam que o escopo é completamente diferente. No SOA eu vou montar aplicações invocando serviços que vêm de outras aplicações completamente diferentes. É muito essa questão de integração. Já os microserviços, eu vou utilizar microserviços para desenvolver uma única aplicação. Então, na maioria dos casos, eu vou dizer na maioria porque eu não gosto de utilizar todos, né? Todos é muito forte. Mas sim, na maioria dos casos, eu vou pensar nos meus microserviços para minha aplicação. Eu vou desenvolver esses microserviços para aquela aplicação. Eu vou projetar, vou utilizar padrões de microserviços, tudo voltado para minha única aplicação. O escopo é completamente diferente de uma arquitetura orientada a serviço, de uma SOA. No aspecto da comunicação, a SOA utiliza e ela depende muito desse cara aqui, Enterprise Service Bus, aquele famoso ESB. Por outro lado, nos microserviços, eles se comunicam com os outros de maneira stateless, por meio de APIs independentes de linguagens. Eu trouxe também uma figura que representa essa diferença em termos de granularidade. Um sistema monolítico ele é uma única coisa. Na arquitetura orientada a serviços, eu tenho serviços que vão expor funcionalidades. Esses serviços são maiores porque, na verdade, esses serviços eles expõem funcionalidades de aplicações diferentes, desenvolvidos por empresas diferentes, com objetivos até diferentes. E aí a gente vai utilizar esses grandes serviços para compor novas aplicações. Já na arquitetura de microserviços, eu tenho uma aplicação só, eu pensei nesses microserviços para minha única aplicação. Ah, professor, eventualmente numa aplicação com microserviço eu posso usar um serviço que está disponível na rede de uma SOA? Posso usar também, posso incorporar alguma funcionalidade de algum servição da SOA que existe por aí. Mas o ponto é que eu pensei nesses microserviços voltados para a minha aplicação. Agora eu queria baixar um pouco o nível de abstração e pensar em termos de padrões de projetos para microserviços. O primeiro deles que eu vou trazer é o API Gateway. Mas antes de falarmos desse padrão, eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício e pensassem que estamos desenvolvendo o sistema web. Olha ele aqui. Esse sistema ele utiliza a arquitetura de microserviços. Cada microserviço, pensando na arquitetura de sistemas distribuídos, ele vai ter o seu próprio endereço numa rede interna e em um primeiro momento eu posso expor esse microserviço do jeito que eu representei aqui nessa figura. Dessa forma, vejam que a minha aplicação cliente, esse meu front-end web aqui, ele estará cliente de todos esses microserviços e eu devo chamar esses microserviços de acordo com o necessário, obviamente. Agora você precisa imaginar também que surgiu a necessidade de desenvolver uma outra aplicação cliente. Olha ela aqui. Essa outra aplicação cliente é um cliente mobile, por exemplo. Da mesma forma que esse meu novo front-end deve ser cliente de todos os microserviços, ele também vai ter que invocar, vai ter que chamar cada um desses microserviços de acordo com a necessidade. Mas o cenário ele não para por aí, ele vai um pouco além. Eu já tive uma certa dificuldade quando eu saí do meu cliente web, que invocava diretamente aqui os microserviços, criei um outro cliente que vai invocar diretamente esses microserviços, só que todos nós sabemos que uma aplicação de software, um sistema de software, naturalmente ele evolui, e é até bom que ele evolua, quer dizer que a aplicação está crescendo, está oferecendo para os seus usuários mais funcionalidades, muito provavelmente vai ter mais usuários também, e isso é muito bom, é isso que a gente quer criar aplicações que tenham o maior alcance possível. Agora você imagina que eu precisei criar novos 3 microserviços assim no intervalo de poucas semanas. Como surgiram novas funcionalidades, surgiu a necessidade de criar novos microserviços. Agora observe que as coisas elas estão ficando mais trabalhosas, porque agora eu preciso refletir essas mudanças, eu preciso fazer com que as duas aplicações clientes, tanto minha aplicação cliente mobile quanto minha aplicação cliente web, elas ofereçam essas funcionalidades nos seus frontends. E para que elas ofereçam essas funcionalidades, as duas aplicações precisarão ser modificadas para que elas consigam acessar esses 3 novos microserviços. Se você imaginar
que é natural, a minha aplicação muito provavelmente ela vai evoluir de novo, então vão surgir novos microserviços que precisarão ser conectados com esses novos frontends. Você pode imaginar que esse trabalho ele tende a ser repetitivo, e sim, de fato esse trabalho é repetitivo. Apesar de ser uma tarefa repetitiva, você pode imaginar que manter essas aplicações sincronizadas, o meu cliente, o meu front web, o meu front mobile, vai se tornar mais e mais custoso com o passar do tempo. E claro, ninguém quer isso. Por isso, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos de alguma tecnologia, nós precisamos de alguma técnica, nós precisamos de alguma ferramenta que nos permita abstrair esse crescimento e reduzir ao máximo a necessidade de refatorações, para que nós possamos concentrar a energia dos engenheiros de software em outras evoluções críticas do negócio, em outras evoluções críticas do sistema que nós estamos construindo. E nesse contexto que surge o padrão composição de API, que é também conhecido como API Composition do inglês ou API Gateway. Meus queridos e minhas queridas, como vocês devem saber, e se não sabem ainda não se preocupem, porque nós vamos ter muitas oportunidades nessa disciplina para praticar, e vocês vão ver isso na prática, que os microserviços eles devem ser o mais fracamente possível acoplados. Inclusive, o ideal é que cada microserviço tenha seu próprio banco de dados. Só que há uma grande chance de nós precisarmos compor e correlacionar dados de vários microserviços diferentes para atender às solicitações de uma aplicação cliente. Quando isso ocorre, nós temos duas opções. Nós podemos compor os dados no cliente ou nós podemos compor os dados no servidor. A escolha de compor os dados nos clientes, por exemplo, ela pode levar a grandes desvantagens em termos de performance ao longo do tempo e à medida que o software evolui, principalmente devido às várias requisições de ida e volta entre cliente e servidor. Eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Eu tenho um cliente, o meu cliente mobile, por exemplo, e para montar uma única página, ele precisa fazer 3 requisições para fontes de dados diferentes. Nesse caso, se eu tenho fontes de dados diferentes, significa que eu vou requisitar, eu vou solicitar, eu vou invocar microserviços diferentes. Cada solicitação ela pode levar centenas de milissegundos para realizar uma viagem de ida até o servidor e de volta do servidor para o cliente. Isso acontece porque é uma comunicação WAN, você está na internet, você está comunicando entre redes diferentes. E a latência ela varia bastante. E essa variação na latência pode degradar o desempenho, principalmente em redes de telefonia móvel, então principalmente para o nosso cliente mobile. Por outro lado, lá no servidor, a latência vai ser muito menor para compor os dados. Por quê, professor? Porque a comunicação entre microserviços ela é altamente eficiente desde que os microserviços estejam na mesma rede, ou seja, numa LAN. Só que geralmente é isso que acontece. Apesar dos microserviços serem independentes, terem seu próprio banco de dados, provavelmente cada microserviço tem seu próprio IP, mas em geral, como nós usamos a arquitetura de microserviços para construir uma single application, uma única aplicação, na maioria dos casos, muitas vezes, muito provavelmente, esses microserviços estão na mesma rede local. Voltando para o nosso exemplo do cliente mobile, o resultado obtido é que a maior parte do tempo gasto para carregar dados completos, ele se deve às várias viagens de ida e vinda entre o cliente e servidor. Podemos então concluir que cada viagem de ida e volta cliente-servidor economizada vai ser de extrema importância. E uma abordagem mais apropriada para reduzir essa latência total é migrar a lógica de composição do cliente para o servidor. Com isso, nós substituímos essas várias requisições somente por um mínimo necessário. Ah, professor, vão continuar existindo as várias requisições. Sim, continuam, só que essas várias requisições, elas estão no servidor, elas utilizam a latência, elas utilizam uma rede local que tem uma latência bem menor e eu reduzo muito o tempo de execução, o tempo de funcionamento, o tempo de utilização da minha aplicação. Portanto, migrar essa composição de dados de microserviços do front-end para o back-end é exatamente o que define o padrão composição API, que é conhecido como API Gateway. Talvez não tenha ficado tão claro nessa figura, mas esse API Gateway ele está do lado do servidor. Então é como se existisse uma barreira aqui, daqui para a esquerda é cliente, daqui para a direita é servidor.
Como vocês devem imaginar, esse padrão ele não deve ofertar apenas uma grande abstração para ocultar a granularidade da arquitetura de microserviços dos clientes. Ele também pode conter lógica da aplicação em si. Como assim lógica da aplicação, professor? Porque a lógica da aplicação ela envolve, por exemplo, invocar um microserviço, coletar os dados desse microserviço, verificar de repente se esses dados estão válidos para a aplicação. E para validar esses dados, eu eventualmente posso precisar invocar um outro microserviço e fazer essa validação cruzada. Isso seria lógica de aplicação. Essa lógica vai ficar aqui no API Gateway e o API Gateway vai me retornar somente o filé da aplicação, somente aquilo que eu preciso para representar os dados para o cliente. E dessa forma, uma aplicação cliente ela não precisa mais saber onde os dados estão localizados e também não vai mais lidar com a composição desses dados. Isso vai reduzir drasticamente a complexidade do front-end, porque nós vamos transferir essa complexidade para o back. Ah, professor, essa transferência é ruim? Não necessariamente. Nesse caso, nós estamos transferindo para economizar muito em tempo de execução. E com isso eu vou permitir que o front-end ele tenha uma performance muito melhor e vai ser muito mais fácil dar manutenção no que tange a integração dos serviços, porque quando surgir um novo serviço, vejam que eu vou adicionar esse novo serviço, eu vou fazer essa alteração apenas na API Gateway, e essa alteração que eu fiz na API Gateway, ela vai ser refletida automaticamente tanto no front web quanto no front mobile. E mais, meus queridos, embora a performance seja a grande vantagem desse padrão, existe uma lista ainda mais ampla de benefícios, como por exemplo, segurança, autenticação, autorização e outros. Eu queria que vocês observassem, meus queridos, que a grande sacada desse padrão é que lidar com os problemas de comunicação em uma estrutura como essa do API Gateway, ela vai reduzir muito os esforços de implementação geral, já que os pontos de mudança são reduzidos. E quando você reduz pontos de mudanças, você faz com que as mudanças sejam acomodadas mais facilmente e você faz com que a evolução do software se torne mais fácil, mais rápida. Mas, todavia, porém, entretanto, mais uma vez, nem tudo são flores. Existe uma grande possibilidade do sistema evoluir ainda mais e essa evolução exigir que surjam novas aplicações de front-end. Muitas vezes ainda essas aplicações podem ser semelhantes, mas outras vezes essas aplicações podem ter diferenças, principalmente na ordem de consumo dos microserviços. Eu posso consumir os microserviços de diferentes formas, e aí as novas aplicações front-end que vão surgir vão exigir o consumo desses microserviços em ordens diferentes, por exemplo. Normalmente é aqui que você se pergunta se deve existir mais de um API Gateway ou não. E essa questão ela vai nos levar a uma variação desse padrão composição, uma variação desse padrão API Gateway para um outro padrão chamado Backend for Frontend. O nome ele é bastante intuitivo e a ideia ela é simples também. A ideia é que nós vamos ter uma interface de backend, nós vamos ter um API Gateway para cada aplicação front-end. A principal motivação por trás desse padrão está em adaptar, em compor, em fornecer dados de uma forma que atenda estritamente aos casos de uso de uma única aplicação cliente, nem mais nem menos. Observem que conforme o foco do desenvolvimento fica mais próximo da experiência front-end, a eficiência aumenta para o cliente, devido ao menor número de solicitações para coleta de dados e a menor necessidade de manipulação de dados no front-end. No entanto, surgem mais pontos a serem considerados. Sempre vão existir esses trade-offs, porque não é trivial você julgar se algumas aplicações front-ends elas têm necessidades específicas que vão justificar essa segregação no outro API Gateway. Imagina você que cada cliente que você tenha, ele use um modelo específico de autenticação ou autorização. Ou ainda que cada cliente se concentre em um conjunto diferente de casos de uso. Que é um caso muito comum, você ter uma aplicação web focada no usuário final e você ter uma aplicação web que é para os administradores, ela é focada na administração do sistema. Nesse caso, você pode imaginar que haverá uma baixa sobreposição entre essas duas interfaces web.
Nesse caso, fica fácil distinguir as necessidades e justificar a existência de mais de um API Gateway. No caso, se eu tenho essas duas interfaces, uma para usuário e outra para administrador, eu usaria esse padrão de back-end for front-end. Eu faria mais de um API Gateway. Por outro lado, se você encontrar uma sobreposição bem significativa das necessidades do cliente, vai ser difícil decidir se vale a pena adotar esse padrão BFF ou você continuar usando somente um API Gateway. Por um lado, se você decidir por usar um único API Gateway, você pode começar bem, mas ao longo do tempo as necessidades dos clientes elas podem começar a variar. Um dos clientes vai por um caminho, um outro cliente vai por um outro caminho. Dessa forma vai levar a necessidade, ou você vai perceber que o seu gateway ele vai ficar muito inflado. E com esse acúmulo de adaptações para cada cliente, vai se tornar muito difícil de manter. E pensando por outro lado, se você se decidir por utilizar o padrão BFF e criar vários gateways, há também uma grande chance de duplicação de código. Vocês sabem que duplicar código não é bom porque vai gerar muito retrabalho e eventualmente pode ficar difícil também manter essas aplicações. De toda forma, eu queria que vocês tenham em mente algumas boas práticas, como desacoplamento e modularidade. Pensem sempre nisso. Quando há alguma lógica de back-end comum que vale a pena compartilhar entre vários clientes, duas opções são úteis, além do BFF, que é trabalhar com bibliotecas e com outros serviços. Por enquanto, eu queria que vocês não se preocupassem tanto com isso, porque ao longo da disciplina nós vamos analisar muito melhor esses casos aplicando na prática. Para complementar, meus queridos, nessa videoaula eu falei bastante de API, então eu queria aproveitar para antecipar alguns conceitos, como o conceito de endpoint e o conceito de API. Nessa disciplina, nós estamos interessados em endpoints de web service. Os endpoints de web service, eles são a URL onde o serviço pode ser acessado por uma aplicação cliente. Por outro lado, um API é um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas que vão facilitar ou vão acelerar a construção de aplicações. Eu queria que vocês observassem também que as APIs elas podem existir sem endpoints. Na linguagem Java, por exemplo, quando você baixa o SDK ou a JRE, ela vem com um conjunto de APIs que vão ser usadas e que existem localmente, vão nos fornecer várias funcionalidades para que a gente possa construir nossos programas, mas não tem nenhum endpoint, é local. De forma semelhante, os endpoints eles também podem existir sem APIs. Imagina uma implementação bem simples. Eu quero desenvolver um serviço que retorna apenas a data e hora do servidor. Vejam que a simplicidade dessa operação ela não vai exigir a implementação de um API exclusivamente para isso, claro. Atualmente é comum nós nos referirmos a uma coleção de endpoints pertencentes a um dado serviço como API, por dois motivos. O primeiro é a proximidade e o segundo é o acoplamento. Em muitos casos, esse serviço ele é desenhado e planejado tendo em mente a exposição via endpoints, meus queridos. Mas de toda forma, de novo, não se preocupem tanto com esses conceitos. Tentem entender, mas saibam que nós vamos exercitar cada um deles na prática agora a partir da unidade 2 já. E agora, pessoal, queria que vocês tentassem identificar e parassem um pouco o vídeo para pensar na diferença entre SOA e microserviço, que nós já discutimos, e agora a diferença entre microserviço e BFF. Pausa o vídeo, pense em 1, 2, 3 e vejam, meus queridos, que o BFF na verdade é uma forma de te ajudar a utilizar os microserviços. Eu diria para vocês que microserviço é uma arquitetura em mais alto nível e o BFF ele é um padrão de projeto que você vai aplicar à arquitetura de microserviço. E justamente como eu já falei desse padrão, que é meio que baixar um pouco o nível de abstração de arquiteturas, nós estávamos no nível de abstração de arquiteturas e passamos a falar de padrões de projeto, como é o caso do API Gateway e do Backend for Frontend, que podem ser aplicados a microserviço. Eu queria ainda que vocês pensassem em microserviços e soubessem que tem uma arquitetura grande, resolvi utilizar microserviços. Ainda assim, eu posso utilizar outras arquiteturas
para organizar melhor esses microserviços. E existem duas arquiteturas que eu acho bem legais e que vale a pena que vocês pesquisem. Claro, nós vamos falar delas mais adiante, não na aula de hoje. A primeira das arquiteturas é o padrão hexagonal e a segunda das arquiteturas é o Clean Architecture. Também gostaria que após assistir essa videoaula, vocês parassem um pouco para ler sobre essas duas arquiteturas, porque sim, nessa unidade 2 nós vamos discutir melhor essas arquiteturas e vamos tentar mostrar como elas funcionam na prática. Mas é isso, meus queridos, o que é bom dura pouco e por hoje é só. Mas antes de finalizar, eu gostaria de alertá-los de rever essa videoaula quantas vezes for necessário. Lembrem-se de tirar suas dúvidas comigo. Quem tem acesso ao meu e-mail, manda e-mail. Quem está no nosso servidor do Discord, manda mensagem no Discord. Se você está me vendo pelo YouTube, comenta aqui no vídeo que eu vou trazer mais conteúdo para você e vou procurar responder suas dúvidas sim. E para você que nos visita pela primeira vez, se esse conteúdo foi útil, lembra de clicar em curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder as próximas videoaulas. Por isso, desejo a todos muita saúde, paz, um grande abraço e até a próxima videoaula.